Toda pessoa difícil da sua vida acredita que é a mais razoável da sala. Pense nisso por um segundo. O colega que drena cada reunião, o familiar que transforma almoço em julgamento, a pessoa que, não importa o que você faça, sempre tem um problema com tudo. Nenhum deles acorda pensando, vou ser impossível hoje. Eles acordam convictos de que tem razão, de que o problema é você, ou o mundo, de que a intensidade com que reagem é completamente justificada. Esse é o ponto de partida. Porque quando você para de tentar mudar pessoas difíceis e começa a entender o que as produz, a sua relação com elas muda radicalmente. Não porque elas melhoram, porque você para de ser surpreendido. Parte 1. O que faz alguém ser difícil? Pessoa difícil é uma categoria conveniente que usamos para nomear comportamentos que não conseguimos prever, controlar ou suportar. Mas o que está por baixo disso? A psicologia não usa o termo pessoa difícil, ela usa padrões de comportamento, e cada padrão tem uma origem. 3 fontes principais produzem o que chamamos de dificuldade interpessoal. Primeira fonte: ferida não processada. Comportamento defensivo extremo, hipersensibilidade a críticas, explosões desproporcionais, em muitos casos, são respostas aprendidas a situações que já não existem mais. O sistema nervoso registrou uma ameaça, montou uma defesa, e agora dispara essa defesa em contextos que não a exigem. Isso não é desculpa, é explicação, e explicação é o que permite navegação. Segunda fonte: modelo aprendido. Comportamentos que funcionaram. A criança que gritava e conseguia atenção. O adolescente que intimidava e conseguia espaço. O adulto que manipulava e conseguia o que queria. Ninguém aprende o que não traz resultado. Pessoas difíceis frequentemente são pessoas que encontraram cedo um método que funciona e nunca tiveram razão suficiente para substituí-lo. Terceira fonte: estrutura de personalidade. Alguns padrões de dificuldade não vêm de trauma nem de aprendizado, vêm de forma como a personalidade se organizou ao longo do desenvolvimento. Traços que tornam certas experiências relacionais estruturalmente impossíveis para aquela pessoa. A boa notícia é: você não precisa de diagnóstico para navegar, precisa de mapa. E é isso que esse vídeo vai te dar. Antes de continuar, eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, deixasse o like, comentasse e compartilhasse esse vídeo se ele for interessante para você. Parte 2. O tipo que precisa sempre ter razão. Você conhece essa pessoa. Não importa o assunto, ela tem uma posição. Não importa a evidência, ela reinterpreta para confirmar o que já acredita. E se você discordar, isso não é debate para ela, é ameaça. Estamos falando do perfil que psicólogos descrevem como hipersensível à dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva é o desconforto que sentimos quando uma crença nossa é contradita. Todo ser humano a experimenta. A diferença está em como cada pessoa lida com ela. A maioria ajusta a crença quando a evidência é forte o suficiente. Para esse perfil, isso é impossível, ou quase. Porque a crença não é apenas uma opinião, é parte da identidade. Discordar de que filme foi ruim não é uma troca intelectual, é um ataque ao julgamento dela, ao valor dela, à competência dela. Como esse padrão se manifesta no dia a dia? Toda conversa que começa com troca vira defesa. Ela concorda na superfície e ressurge com o mesmo ponto 2 horas depois. Derrota em discussões é processada como humilhação e cobrada depois. Admitir erro é raramente possível em público. Se acontece, é convertido em virtude imediatamente. O que não funciona? Provar que ela está errada. Mesmo com fatos, mesmo com calma, a lógica não é o problema. A identidade é. E identidade não muda por argumento. O que funciona? Dar a ela uma saída que não pareça derrota. Reformule o ponto divergente como uma perspectiva adicional, não oposta. Por exemplo, faz sentido do seu ângulo. Tem também esse dado aqui. O que você acha? Não é capitulação, é engenharia de conversa.
Você preserva o objetivo, influenciar o resultado sem acionar o mecanismo de defesa que inviabiliza tudo. Parte 3. O tipo que drena sem agredir. Esse perfil é o mais difícil de nomear, porque nunca faz nada claramente errado. Não agride, não confronta, não mente. Mas toda interação com ela te deixa sem energia, como se você estivesse trabalhando muito e não conseguisse apontar exatamente o que. Isso tem um nome na psicologia: comportamento passivo-agressivo, e em casos mais estruturais, o que alguns clínicos chamam de vampirismo emocional. Não é um diagnóstico formal, é um padrão funcional muito bem documentado. Esse tipo opera através de 3 mecanismos principais. Primeiro, demanda implícita. Nunca se pede diretamente o que precisa. Expressa a necessidade de forma que coloca o outro na posição de perceber, antecipar e agir. Quando você não percebe, a decepção é usada como moeda. Por exemplo, você nunca está presente de verdade. Ou, não tem problema, já estou acostumado. Segundo, martírio funcional. O sofrimento é comunicado com frequência suficiente para gerar culpa, mas sempre com negação quando confrontado diretamente. Por exemplo, não estou bem, pode ir. Dito de uma forma que torna partir impossível sem culpa. Terceiro, gratidão com prazo de validade. Gentilezas são recebidas e imediatamente convertidas em padrão esperado. O que era extra vira obrigação, e quando você para de fazer, o histórico de quando fazia vira argumento contra você. O núcleo desse padrão. Essas pessoas aprenderam que vulnerabilidade direta é perigosa, que pedir cria possibilidade de recusa, que expressar necessidade cria risco de rejeição. Então constroem sistemas indiretos para ter as necessidades atendidas, sem nunca se expor ao risco de recusa. Funciona, no curto prazo, e exaure completamente as pessoas ao redor. Como navegar? Torne implícito explícito, sem drama. Por exemplo, parece que você está precisando de algo. O que seria útil agora? Isso não é confronto, é um convite para comunicação direta. Algumas pessoas aceitam, outras não conseguem, e a recusa já é informação valiosa sobre o que você pode esperar. Parte 4. O tipo que explode e depois some. Essa pessoa é um clima. Você aprende a ler os sinais antes de entrar numa sala onde ela está. O tom de uma mensagem de bom dia já diz tudo sobre como será o dia. É o perfil de regulação emocional comprometida, que no espectro clínico pode se aproximar do que a psiquiatria chama de transtorno explosivo intermitente ou traços borderline. Mas você não precisa de rótulo para reconhecer o padrão. A intensidade emocional é desproporcional ao gatilho. A explosão acontece, e depois, como se nada tivesse ocorrido, ou com arrependimento genuíno que não previne a próxima vez. O que está acontecendo internamente? Esse perfil tem um limiar de tolerância à frustração muito baixo, não por escolha, mas por como o sistema nervoso se calibrou ao longo do tempo. Pequenas frustrações acumulam sem descarga, e quando o limite é atingido, a descarga é total, frequentemente sobre algo pequeno. A pessoa ao redor recebe 100% da atenção acumulada por um evento que merecia 10%. O que agrava? Tentar resolver o conteúdo da explosão enquanto ela está acontecendo. Argumentar com alguém em descarga emocional total é como tentar ter uma conversa racional dentro de um incêndio. A lógica não tem acesso. O que funciona? Criar espaço, não concordância, não confronto. Por exemplo, vejo que agora não é o momento. Podemos conversar quando estiver mais tranquilo? Isso remove você do campo de energias sem alimentar o ciclo. E sinaliza que a explosão não produz o resultado que, conscientemente ou não, ela busca. Parte 5. O tipo que nunca está errado. Existe um perfil que não é difícil de forma ruidosa. Não explode, não drena, não dramatiza. É difícil de forma cirúrgica.
Esse é o perfil que pesquisadores associam a traços narcísicos de alta funcionalidade. Alta funcionalidade é a chave aqui. Esse tipo não é grandioso de forma óbvia. É grandioso de forma que parece autoconfiança legítima. É encantador na primeira impressão. É competente em muitas áreas. O problema aparece quando o relacionamento aprofunda o suficiente para que os limites precisem ser negociados. Porque para esse perfil, limites são obstáculos, não acordos. As marcas funcionais desse padrão: empatia seletiva, presente quando serve a imagem, ausente quando custa algo. Crédito assimétrico: os sucessos são dele, falhas tem outro responsável. Regras se aplicam a outros, não a ele. Relacionamentos que existem enquanto servem e esfriaram quando deixam de servir. Feedback é tolerado, apenas quando confirma o que já acredita. O mecanismo central: a autoestima desse perfil é construída externamente. Precisa de validação constante para se manter estável. Quando a validação para, ou quando alguém oferece perspectiva crítica, a reação é desproporcional, porque o que está em risco não é argumento, é a estrutura inteira de identidade. Como navegar sem se perder? Mantenha limites sobre comportamento, não sobre caráter. Por exemplo, não posso continuar a conversa nesse tom. Seria sustentável. Agora, você é assim por causa de X. Seria uma declaração de guerra. E documente acordos. Não porque duvida, porque memórias convenientes são uma especialidade desse perfil. Parte 6. O tipo que faz tudo por você e cobra depois. Esse é o perfil mais amado antes de ser compreendido. Está sempre disponível, faz mais do que foi pedido, antecipa necessidades, se sacrifica sem reclamar. Até o dia em que reclama tudo de uma vez. Estamos falando do perfil codependente com tendência a martírio funcional, que a psicologia distingue do cuidado genuíno por uma diferença fundamental. O cuidado genuíno não cria dívida. O cuidado desse perfil é uma transação que a outra parte não assinou. Cada favor é um depósito numa conta que só ele conhece o saldo. E quando a conta é cobrada, a outra parte não sabia que era débito. Como o padrão se instala? Começa com generosidade real, ou algo próximo disso. A pessoa genuinamente quer ajudar, mas por baixo da ajuda existe uma necessidade própria: ser necessária, ser insubstituível, ter um lugar garantido. Com o tempo, a ajuda se torna um mecanismo de controle. Depois de tudo que eu fiz para você, é a frase que desmonta qualquer discordância. O sinal mais claro: a generosidade aumenta nos momentos em que sente que está perdendo espaço, não por amor, por ansiedade. Como navegar? Agradeça e recuse quando não precisar. Manter sua autonomia não é ingratidão. É a única forma honesta de relacionamento com esse perfil, porque se você aceita tudo, aceita também a conta que vem depois. Parte 7. Princípios para navegar qualquer perfil. 5 princípios que funcionam com qualquer perfil difícil, não como receita, como estrutura. Primeiro, separe intenção de impacto. Pessoas difíceis raramente acordam planejando ser difíceis. Isso não elimina o impacto que causam, mas muda a sua postura, de vítima de uma intenção para navegador de um padrão. E navegadores chegam a algum lugar, vítimas não. Segundo, estabeleça limites como informação, não como punição. Por exemplo, não consigo continuar essa conversa nesse tom. Seria um limite que informa. Se fizer isso de novo, vou embora. Seria uma ameaça que escala. Limites claros e calmos raramente geram a resistência que ameaças geram, porque não atacam a identidade, apenas descrevem o que você pode ou não sustentar. Terceiro, não tente converter, tente influenciar o resultado. A maioria das pessoas difíceis não vai mudar porque você apresentou bons argumentos.
Aceitar isso não é derrota, é eficiência. Redirecione a energia de como mudo essa pessoa para como obtenho o resultado que preciso desse sistema. Quarto, gerencie sua própria ativação antes de qualquer coisa. Quando você está ativado emocionalmente, você pede acesso ao córtex pré-frontal, a parte do cérebro que toma decisões calibradas. Nesse estado, você não navega o perfil difícil, você reage a ele, e reação raramente produz o resultado que você quer. Quinto, conheça seu próprio ponto de gatilho. Pessoas difíceis não afetam todos igualmente. O colega que te paralisa pode não afetar outra pessoa na mesma sala. Isso não significa que você é fraco. Significa que há um ponto de contato específico entre o padrão dela e algo seu. Conhecer esse ponto é a diferença entre ser controlado pelo encontro e controlar sua resposta a ele. Parte final. No começo desse vídeo eu disse que toda pessoa difícil acredita que é a mais razoável da sala. Agora você sabe o que está por baixo disso. Não mágica, não maldade. Padrões. Com origem, com lógica interna, com pontos de navegação. Isso não torna o convívio fácil, mas torna o convívio inteligível. E o que é inteligível pode ser navegado. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, deixa o seu like, não se esquece de se inscrever no canal e continua por aqui que ainda tem muita coisa por ver. Até a próxima!